Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, a gente vai abordar uma das figuras mais importantes da geometria plana, a circunferência. A gente vai estudar todos os seus pontos externos e externos, tangência, cotangência, secante, pontos internos, externos, tudo o que for possível. Espero que os senhores gostem. Senhores, curtam nossa aula, dá um likezinho aí para variar. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque com isso os senhores ajudam o canal a crescer. Quando inscrever, dê um clique no sininho para os senhores receberem notificações de novas aulas a serem postadas. Espero que gostem e tenham uma boa aula. Inicialmente, a gente vai falar de alguns pontos importantes da circunferência. Nela existe o raio, que parte do centro ou origem e vai até um ponto qualquer da circunferência. T é uma reta que a gente chama de reta tangente, que toca a circunferência em apenas um ponto. Também temos a secante, senhores. Secante, que eu chamei de S, é uma reta que corta a circunferência em dois pontos. Está lá de amarelo, cortou de um lado e de outro. A tangente está de rosa, apenas um ponto. E temos também o diâmetro, que ele vale duas vezes o raio. E ele parte de uma extremidade à outra, passando pelo centro da circunferência. Também tem de ser origem, que às vezes é chamada de O ou de centro. Ok, senhores? Esses são os conceitos iniciais de uma circunferência. Circunferência são infinitos pontos que partem do centro e vai até as suas extremidades. Ok, senhores? Vejamos agora algumas particularidades importantes. Nós vamos falar agora das posições relativas entre duas circunferências. Nós temos uma circunferência menor dentro de uma circunferência maior. E todas as duas possuem um raio. O raio da circunferência maior é aquele amarelo, que vai do centro verde até a extremidade. E da circunferência menor é o raio R de rosa, que vai do centro da circunferência menor até a extremidade. Diante desta situação, quando nós temos uma circunferência, é tangente interna porque toca a outra circunferência em um ponto internamente. O seu único ponto é comum. E os demais são pontos internos. Ok, senhores? Circunferência tangente interna, a outra, se possui um único ponto comum, e os demais da circunferência pequena pertencem à parte interna da circunferência maior. Aí nós podemos dizer que a distância D, que é a distância entre os centros, é a distância do R total, que é o R branco, menos o R rosa. Aí a gente acha o D, que aqui está de amarelinho ali. A distância de um centro até o outro centro. Ok, senhores? Não esqueçam, guardem isso, memorizem isso, que a gente vai precisar disso. Mas eu lembro para os senhores quando for preciso. Ok, senhores? Uma observação que a gente deve observar, uma circunferência interna e a outra, se todos os seus pontos são internos, a outra. Então, quer dizer, uma circunferência interna a outra, quando ela não tem um ponto que toca, ela não toca em nenhum ponto a outra circunferência. Então, ela simplesmente é uma circunferência interna a outra circunferência. A distância D, que é entre os centros, a distância R do raio maior, é sempre menor do que a diferença entre eles. A distância D é sempre menor que a diferença do R maior pelo menor, ok? Essa é uma observação também muito importante. Vejamos agora uma circunferência tangente externa. A circunferência tangente externa, se possui um único ponto comum, tá? Se tangente tem que ter um ponto comum, né? E os demais pontos de uma são extremos a outra. Então, os demais pontos, só tem um ponto, só toca no ponto, os demais pontos são extremos da outra circunferência, ok? Só se toca num ponto. A distância dos dois centros é sempre
a soma dos dois raios. Olha lá, só pode observar que até na prática dá para ver isso. É a soma do raio branco com a soma do raio rosa. Raio rosa é da circunferência pequena, branco da circunferência maior. Ok, senhores? Guardem essa também, é muito importante. Mas essa não tem muito segredo, não, que dá para gente ver isso claramente, sem nenhum detalhe. Tá? Vejamos aqui uma outra situação. Duas circunferências são secantes e possuem somente dois pontos em comum. Está ali. A reta secante não corta a circunferência em dois pontos, a circunferência secante também, como está ali no desenho. E aí a gente pode dizer o seguinte, que o R da maior, que é o da circunferência maior, menos o R da circunferência menor, é sempre maior do que a distância. Lá é menor, a distância é sempre maior. Porque eles são menores que a distância, então a distância é maior que eles, tá certo? E a soma dos dois raios é menor que a distância. Então, senhores, a distância dos centros, certo? A diferença deles, a distância é maior. E a soma deles, a distância é menor. Tá ok? Não se esqueçam disso. A subtração, vocês viram, é tangente interna. A soma é tangente externa. A distância, quando é secante, está nesse intervalo, ok? Vejamos agora uma outra observação. Duas circunferências são externas e se os pontos de uma são externos da outra. Não se tocam, não se cruzam nem nada. Tem uma circunferência pequena, uma externa da outra. A distância dos pontos é sempre maior do que a soma dos raios. Isso aí é lógico, óbvio, sem dúvida, né? Então, diante, senhores, de todas essas informações, a gente vai discutir alguns exercícios e vamos ver algumas situações que interessantes sobre a circunferência. Vejamos aqui um exercício que fala de reta de circunferência tangente. As circunferências da figura são tangentes externamente. Óbvio, está tocando em um ponto, uma está lá fora e tal. Percebe? Se a distância entre os centros é 18 e a diferença entre os raios é 8 centímetros, determina o valor do raio. Então, o que ele falou para a gente ali? Que a distância dos dois centros é a soma dos raios. Nós vimos isso no início. Então, estou lembrando os senhores, quando a circunferência ela é externa, a soma é tangente externa, a soma delas é igual à distância. Está ali, até pelo desenho dá para ver isso. E ele falou que a soma dos dois raios vale 18. Muito bem. E a diferença entre os raios é o quê? 8 centímetros. Então, a distância dos dois centros não é raio mais raio? Ele falou que é 18. E ele falou que a diferença entre eles é 8. É o sistema de equação do primeiro grau. Basta a gente fazer ali por soma, né? Que eu já tenho o R somando com R ali, ó, rosa. Então ficou 18 com mais 8, 26. R com R, 2R. Os dois R rosa mais R menos R cortou. 2R é igual a 26 sobre 2. R é igual a 13 centímetros. Branco está ali. Ele não falou do rosa, que a soma do rosa é 18? Então, o rosa é o 18 menos o branco. O R é igual a 18 menos 3. O R rosa é igual a 5 centímetros. E pronto. Aplicamos o que o problema nos contou. Se for com a tangente, quer dizer que a distância dos dois centros é a soma dos R. E ele nos falou o restante, que a diferença entre eles é 8. Tranquilo? Repitam esse exercício, as informações que os senhores têm, para os senhores memorizar e acostumar com ele. Ok, senhores? Vejamos alguma situação interessante. Duas circunferências de centro A e B são tangentes externamente e tangenciam internamente uma circunferência de C. Então, vamos ver lá. Duas circunferências de centro A e B são tangentes externamente. Então, olha lá, a verde e a amarela. Uma é tangente, a outra externa.
Só que as duas são tangente interna de uma terceira. Deu para ver, o desenho está explicando isso. De centro C. Sendo AB igual a 12, AC igual a 17, BC igual a 13, determina os raios dessa circunferência. Então vamos analisar as informações que eles nos deram. Muito bem. O que ele falou primeiramente? Que A e B são tangentes, externamente se tangenciam. Então, A e B, se são tangentes, a distância AB, a primeira coisa, vamos discutir parte por parte, presta bem atenção para os senhores não esquecerem, se esquecerem, o vídeo vai estar aqui para os senhores relembrarem. A distância do centro de A até o centro de B é exatamente a soma do raio de A mais o raio de B. Tranquilo isso aí? Dá até para ver no olho ali, aquele lado A até B é a soma dos dois raios. São tangentes, isso aí nós já sabemos. Então, a soma de RA mais RB, AB não falou que vale 12? Então, nós já temos uma situação aí, que é uma situação. Se RA mais RB é igual a 12, eu posso escrever a primeira equação que está ali de amarelo, escrito primeira. R é igual a 12 menos R de B. R de A é igual a 12 menos R de B. Vocês estão vendo aí? A primeira equação está ali, ele falou que 12 é igual a R de A mais R de B. Então, R de A, o R de B está somando, vai para o outro lado se abrindo, é igual a subtraindo. É igual a 12 menos R de B. Primeira equação nós tiramos. Beleza? A informação está aí. Depois ele nos falou que o A até C, presta bem atenção, vale 17 centímetros. O A até C não são tangente interna, então o lado AC é o raio C menos raio de A. Olha lá, o raio de C, ele parte do centro e vai até a extremidade. Depois que eu passei do centro de A, coloquei pontilhado para vocês verem. O raio de C é aquilo tudo. Então, o raio de A é aquele tudo, rosa mais o pontilhado, tirando o raio de A. Deu para ver aí? AC vale o raio de C menos o raio de A. Então, nós vamos tirar outra equação aí. O AC falou que vale 17. Então, 17 é igual a R de C menos R de A. 17 é igual a R de C. O R de A não tínhamos achado que é 12 menos R de B. Então, eu vou colocar no lugar de R de A, 12 menos de R de B. 17 é igual a RC menos 12 mais RC. Porque ficou menos vezes mais 12, menos 12. E menos vezes menos RB ficou mais R de B. Resolvendo essa equação, 17 mais 12, o R de B está somando, vem para o outro lado subtraindo. Ficou 17 mais 12 menos R de B igual a R de C. Então, R de C é 17 mais 12, 19, menos R de B. Acabou isso aí. Já temos a segunda equação guardada. Agora, senhores, vamos lá na terceira situação. O R de BC. O R de BC é a mesma situação da distância AC. BC não é aquele R de C todinho lá. Ele passou pelo centro do verde, que é o ponto B, e foi pontilhado até lá na extremidade. Então, C é aquilo tudo. Então, BC é aquele todo rosa menos o raio de B. BC é o R de C menos raio de B. BC não falou que é 13? É igual a RC menos R de B. O R de B está subtraindo, vai para lá somando. E no lugar do R de B, eu coloquei o que, senhores? No lugar de RC, não é o que está ali, ó, 29 menos RB. Então, no lugar de RC, eu coloquei 29 menos RB. Está ali na terceira equação. Repare para vocês verem. Vamos voltar lá? 13 é igual a 29 menos R de B menos R de B. Por que 29 menos R de B? Porque o valor de R de C que nós encontramos na segunda equação. Fazendo as continhas, nós temos o 29 está somando, vai para lá subtraindo.
13 menos 29 é igual a menos R de B menos R de B, dá menos 2R de B. 13 menos 29 é menos 16, é igual a menos 2R de B. O menos 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. R de B é menos 16 dividido por menos 2. R de B é igual a 8. Encontramos as três soluções que nós precisávamos. De posse desses cálculos que nós fizemos, a gente agora vai calcular o valor de A da distância AB, da distância BC e da distância AC. Olha lá, ele falou que o R de B é igual a 8, não é? Então, no lugar de R de B, eu vou colocar o 8. Na primeira questão, nós temos R de A é igual a 12 menos R de B. R de A é igual a 12, R de B não vale 8. 12 menos 8, 4. R de C é igual a 29 menos R de B. Então, R de C é igual a 29, R de B não é 8, menos 8. R de C, 21. Temos a nossa três distâncias aí. Correto, senhores? Então, está lá. O R de A vale quanto? 4. Ele pediu para calcular o valor dos raios. Determina o raio da circunferência, que a distância resolveu. O raio A vale 4. Da circunferência amarelinha. Da circunferência C, que é a vermelha, vale 21. E da verde, vale 8. Senhores, espero que os senhores tenham entendido. É um exercício simples, mas ele dá muito trabalho. Então, repitam, repitam quantas vezes os senhores acharem necessários para a solução de exercício. Vejamos agora, senhores, mais algumas informações importantes. Mas, antes de passar novas informações para os senhores alunos e senhoras alunas, eu vou simplesmente relembrá-los. Se uma circunferência é tangente externa, presta bem atenção para os senhores não esquecerem. Estou só relembrando tudo que nós vimos daqui até agora. A soma dos dois raios é a distância dos dois centros. E quando ela for interna, a distância dos dois centros é a diferença entre o raio maior pelo raio menor. Guardem isso aí. São informações importantes, ok, senhores? Tangente externa e tangente externa. Não esqueçam. Tangente toca a outra em apenas um ponto. A secante que toca em dois, ok? Vejamos agora algumas propriedades de relações métricas da circunferência. A propriedade da tangente é toda tangente a uma circunferência perpendicular ao raio no ponto de tangência. O que ele quer dizer ali, senhores, a informação é essa. Tem a reta tangente ali. Existe um ponto de tangência. Aquele ponto, em relação ao raio, é perpendicular ao raio ali naquele ponto. Faz um ângulo de 90 graus. É uma informação importante. A reta tangente, no ponto onde ela é tangente, ela é perpendicular ao raio. Ok? Desenho ali deixou bem claro. Memorizem ele, que esse detalhe é importante. Ok? Vejamos agora mais uma característica aqui. Esse é um exercício que a gente vai discutir, esse lance da tangência. As circunferências da figura abaixo são tangentes entre si. A reta R nos pontos A e B. Na mesma reta, elas são tangentes a duas circunferências. Se os raios medem 8 centímetros e 2, respectivamente, é claro que a maior mede 8 e a menor mede 2. Determina a medida de A até B. Correto? A e B são os pontos onde são tangentes. E faz 90 graus em relação à reta ali também. Porque nós não estudamos agora na propriedade, agora que, olha lá, que nós estudamos que a reta tangente é perpendicular ao raio no ponto em que ela faz. A tangência, ela tem 90 graus, é perpendicular. Então, esse exercício está dizendo isso, que ela tem lá o ponto, o centro está lá, a distância do centro até o A é o raio, do centro até o B é o raio também. Então, o que a gente vai fazer? Identificar os raios. Acabamos de fazer isso.
usamos a propriedade, e agora a gente vai riscar o raio e ver onde é que a gente chega com esse raio. Eu vou riscar agora para vocês, olha que mágica, olha que legal. O computador é bom, né? A gente faz mágica o tempo todo. Nós traçamos uma perpendicular aí, de rosa. Primeiro identificamos um raio, né? Identificamos um raio. Ali está lá o raio. E tracei uma perpendicular, está de reta de rosa. E essa perpendicular me ajudou a descobrir um triângulo retângulo ali. Ele falou que vale 8 e que o pequeno vale 2. Aquela reta perpendicular, a reta tangente, que é a reta R, ela me ajudou a identificar que existe um triângulo retângulo ali, onde uma hipotenusa vale 6, porque o raio vale 8. O outro vale 2, você está passando pelo 2, então vai ser 6 mais 2, então ali vale 6. Aí o que acontece, senhores? Nós temos a hipotenusa ali. Dá para os senhores enxergar que na hipotenusa ali, então está muito bem claro ali que a distância, o tamanho daquela hipotenusa é a soma dos dois raios, está ali de verde, não é? Tangência no ponto, a gente soma, a gente lembra, senhores, a propriedade que a gente pode somar, e até o próprio desenho nos ajuda a identificar isso. Deu para ver que ali a distância da hipotenusa é. Então, o que está pedindo para a gente é exatamente a medida de AB, que é o outro cateto desse triângulo retângulo. Agora é só fazer conta, né, senhores? Ah, o triângulo ali, tirei de lá para ficar mais fácil e a gente vai fazer conta. Agora é só aplicar o Pitágoras e a gente achar o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Um cateto é 6, o outro é a distância AB que o examinador nos pediu. 10 é a hipotenusa, porque é o raio 8 mais o raio 2. E aí 10 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 6 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, é igual a B ao quadrado mais 36. AB ao quadrado é 100 menos 36. AB ao quadrado é 64. AB, raiz de 64. Raiz de 64 é 8. AB é igual a 8. Espero que os senhores tenham entendido. Espero também que os senhores anotem esse exercício no caderno, pegam um compasso, uma régua, vai desenhando e vendo a minha explicação, os senhores vão entender e vão aprender tudo. Isso tudo que nós estamos fazendo aqui são propriedades que nós estudamos. Eu estou repetindo elas para os senhores e aplicando elas aqui para os senhores fixar. E a gente só consegue fixar em matemática repetindo exercício. Porque a hora que aparecer um semelhante, o senhor já sabe qual é a distância, por que soma um raio outro com o outro, Pitágoras a gente já sabe fazer. Vejamos agora uma outra situação. Propriedade da secante. Um segmento de reta que une o centro ao ponto médio de uma outra corda é perpendicular a essa corda. Se a gente tem, olha senhores, uma reta secante cortando nos dois pontos A e B, certo? Aquela parte vermelha ali que eu marquei separando é chamado de corda. É a distância que existe entre um ponto ao outro de uma secante, a gente chama de corda. Está falando que no seu ponto médio, ela faz um ângulo de 90 graus com o centro. Então, o que ele está dizendo também? Que a distância entre o A até ponto médio é igual à distância de B até o ponto médio. Então, divide no ponto certinho da corda. Desenha ali e ajuda os senhores a entender bem isso, ok? Uma reta secante. O ponto médio da corda, que é entre os dois pontos da secante, ela faz um ângulo de 90 graus com o raio, ok? E claro que um lado é igual ao outro, porque o ponto é médio, né? Está muito simples assim. Vejamos o exercício que aplica isso. Em uma circunferência de 13 centímetros de raio, uma corda de 24 centímetros de comprimento está a que distância do centro da circunferência? Então, está ali, ele me deu só a circunferência e eu fui desenhei uma outra ali para os senhores mostrarem. Coloquei tudo que ele falou. Primeiro ele falou que tem uma secante, risquei ela de verde. Aí, entre os dois pontos, um ponto lá e outro ponto, ele falou ali que é a corda, né? Que é a parte vermelha, igual na definição que eu dei para os senhores no slide anterior. Aquela parte vermelha, então, é a corda. Se está no ponto médio, e ela vale 24, um lado vale 12 e o outro vale 12. Agora, presta bem atenção, senhores.
O raio que ele falou que vale 13, o raio, que é a parte verde, é 13, não é? Ele vai do centro até do outro lado secante. Nós sabemos que um cateto vale 12, a hipotenusa é 13. Ele nos pediu o quê? A distância da corda até o centro. Basta achar o valor do cateto que está fazendo 90 graus ali. Aí é aplicar o Pitágoras, o santo Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos. 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é o outro cateto. X é o cateto que a gente precisa encontrar. 169 é igual a x ao quadrado mais 144. 144 está somando, vai para lá subtraindo, então teremos x ao quadrado é igual a 169 menos 144. X ao quadrado é igual a 169 menos 144, repetido 3 vezes, não sei por quê. Porque x ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz de 25, x é igual a 5 centímetros. Senhores, achamos o que pediu e agora nós podemos ver uma outra situação. Então, bem claro isso aí, da secante, um exemplo de exercício, repitam esse exercício para os senhores treinarem bem e ficar, porque ele é muito fácil. O mais difícil é desenhar e identificar o problema do pedido. Se você desenhar, você vê tudo, igual eu fiz aí, ó. A circunferência que me deu é só aquela vazia. Eu coloquei tudo do lado direito e a gente vai riscando e achando tudo. Ok, senhores? Vejamos uma outra propriedade legal. Segmentos tangentes. Se o ponto P conduzir nos segmentos PA é igual a PB, ambos tangentes a uma circunferência, com A e B na circunferência, então P de A é semelhante a P de B, ou seja, tem o mesmo valor, né? O que ele quis dizer? Um ponto fora da circunferência, igual eu desenhei ali, ponto P. E tem uma reta tangente que passa no ponto A da circunferência. E tem uma outra reta tangente também que passa, que é tangente à circunferência. Ele acabou de dizer que a distância de P e A é igual a P e B. A distância de duas tangentes que passa pelo mesmo ponto. Não adianta você falar, tem duas tangentes lá, é igual. Não, é que passa pelo mesmo ponto P. PA mais PB são iguais, ok? É uma propriedade importante que os senhores vão ter que guardar ela, ok, senhores? Vejamos aqui. Na figura abaixo, PA igual a 12 centímetros. Determine o perímetro do triângulo PDE. Então, está ali o triângulo PDE, quer saber quanto que vale, nós temos que descobrir quanto que vale os três lados. O perímetro é a soma dos três lados, né? Aí o que eu fiz? No desenho que ele me deu no chamado, eu identifiquei. O ponto P está ali, tem o ponto D e o ponto A. PA é igual a PB. Agora, senhor, tem mais dois pontos, três pontos que a gente tem que identificar eles, né? Identificamos eles, sabemos dessa propriedade. Vejamos os outros três pontos. Olha, nós vamos identificar agora. Nós temos lá o ponto D, tem o ponto E e o ponto E. F e E. O F, até eu coloquei F, que não tinha. Por que acontece? Olha só, eu tenho essa mesma situação de um ponto fora da circunferência de duas retas tangentes, três vezes. Se vocês conseguiram enxergar isso aí, tem lá, olha, a tangente AD e DF. Duas retas cortando lá com um ponto D lá fora. É a mesma situação do ponto P, né? Então eu posso dizer aquilo ali que AD é igual a DF. Igual eu posso dizer também que AP é igual a PB. Eu estou falando aqui, estou falando, os senhores vão observando, tá? Vou repetir. No ponto D, de branco, eu posso dizer que AD é igual a DF, pelaquela propriedade que nós estudamos, do ponto externo. Podemos dizer, no maior, nas duas tangentes maiores, que AP é igual a PB. E também podemos dizer, no ponto E que está de branco, que BE é igual a BF. Então, falei bem claro para os senhores. Estou falando, os senhores vão observando, porque nós vamos usar essas informações agora. Olha aqui. Olha lá. Coloquei até o dedinho ali. Tudo que eu falei lá, nós vamos escrever aqui agora. Né? Olha, nós podemos identificar
os valores ali. Ele não falou que A até P vale 12? Coloquei até de ver na chave verde ali, separando isso. Se ela vale 12, o outro é distância AD, aquela parte do triângulo que ele quer o perímetro, é AD menos 12. O mesmo acontece na outra tangente. Ela também vale 12. Aquela parte do branco até o azul é BE, distância de B até E. Então, aquela outra parte que é de P até E é 12, que é o total, menos o BE. Muito bem. Até aí está bem explicado. Agora vamos no outro detalhe. Vamos lá no triângulo ADF. No triângulo ADF, pela propriedade de ponto, eu posso dizer que AD, certo? É aquela distância que está dentro do triângulo, porque elas não são iguais, que é DF. AD igual a DF. Então eu coloquei que ali é AD. No outro triângulo, que tem o ponto roxo, amarelo e branco, que é o FEB, eu posso dizer que BE é igual a FE, está lá dentro BE. Ok, senhores? Bem explicado. Depois os senhores, com calma, vão olhar bem direitinho, repitam a explicação até os senhores verem isso que eu estou explicando. Depois que os senhores enxergarem isso, o perímetro do triângulo é a soma do lado AD mais o lado BE, certo? Mais o lado 12 menos AB, somado com 12 menos BE. Eu peguei os três lados do triângulo. Então vamos repetir? Um lado é AD, o outro lado é mais 12 menos AD. Mais o outro lado que é BE, mais 12 menos BE. Somei tudo que é do triângulo ali, que é o que pediu o perímetro do triângulo. Está somado ali, agora é só fazer continha. AD com mais AD eu posso cortar. Estou cortando ali. BE com menos BE eu posso cortar. Sobrou 12 mais 12, o perímetro é 24. Simples assim. O importante agora, que eu deixei muito bem explicado, tudo o que aconteceu. Os senhores repitam até enxergar isso tudo que eu falei. Tá bom? Todos aqueles pontos acompanham tela por tela e vão construindo, desenhando e repetindo o exercício. Vejamos agora, para encerrar, mais uma propriedade legal. Se um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Então está ali, qualquer quadrilátero que tiver uma circunferência inscrita nele, certinha igual está ali, tocou nos 4 pontos, 4 lados, está circunscrito. A gente pode dizer que os lados opostos A mais C é igual a B mais D, tá? É uma propriedade legal. Eu vou mostrar para os senhores um exercício semelhante a ele. Determina o perímetro do quadrilátero abaixo. Ele colocou lá x mais 1, 3x, 3x mais 1 e 2x. Aqueles valores de amarelo eu encontrei depois que eu resolvi, tá? Aquilo foi que o problema deu. Aí eu vou resolver. Pela propriedade, ele não falou que 3x mais 1 é mais 3x. Vamos repetir? Embolei o meio de campo. X mais 1 somado com 3x mais 1 é igual ao 3x da esquerda somado com 2x da direita. Agora eu falei bonitinho. Fazendo as contas, x mais 3x dá 4x. 1 mais 1 dá 2. 3x mais 2x, 5x. Só resolver essa equação, né? 5x menos 4x, que o 4 passou para lá subtraído, é igual a 2. Sobrou x igual a 2. Se o x é 2, o perímetro é um lado, que é 2 mais 1, 3. Mais o outro lado, que é 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Legal. Mais o outro lado, que é 2 vezes 2, 4. Dá 4. E o outro lado, que é 2 vezes 3, que é 3x, dá 6. Somando ali, perímetro é igual a 20. Senhores, são informações importantes de conferência. É preciso que vocês aprendam isso bem. Primeiro, quem vai fazer prova de concurso, Enem, cai isso sobre circunferência. Sempre tem uma ou duas questões relativas a isso. Então, repitam esse vídeo quantas vezes os senhores acharem necessário e vão refazer o exercício. Não esqueçam de conseguir
um compasso, um bom lápis, um ambiente agradável, uma folha de papel legal para os senhores desenharem, que desenhando a gente memoriza fórmula e figura, ok? Espero que os senhores tenham gostado. Não se esqueça de dar um likezinho, de se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham bom proveito desse vídeo. Tenham uma boa sorte.